como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Salama, bem-vindo à escola da sabedoria Bantu. A interpretação dessa palavra ela é muito interessante porque ela tem duas interpretações. A primeira interpretação, a que estão acostumados, é uma interpretação que não tem base nas escrituras. Por quê? Tudo que para você for confirmar as escrituras tem que ter duas testemunhas. E essa interpretação, a qual você não volta mais, como diz aqui, né? Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem um juízo, de Gênesis a Apocalipse, você teria que ter no mínimo duas testemunhas que testificassem que você não voltaria mais. Por exemplo, vamos lá. Essa passagem está no livro de Hebreus. Lendo o capítulo de Hebreus, o capítulo 9, no caso, essa passagem está no versículo 27, você vai entender que no versículo 1 está se falando da primeira aliança. A aliança que Tatanzambi ele fez com o povo Bantu. E assim ele continua desde o versículo 1 até o seu versículo 10. No entanto que no versículo 10 fala assim: culto que consistia unicamente em comidas, bebidas e ablações diversas, rituais, materiais que só podiam ter valor enquanto não fossem instituídos outros mais perfeitos. Então, quando Masa ele asperge sobre o povo, né? Tanto que ele vai lá, ele mata um animal, ele pega o sangue do animal, ele asperge, né? Ele coloca sobre os ritos, né? Sobre os rituais do povo, e também ele joga o sangue sobre o povo. O que é isso? É uma sombra de uma realidade que há de vir. E depois, no versículo 11, né? Do versículo 11 até o versículo 14, mostra que a fusão que Masa está fazendo, ela é relativa ao seu corpo material, não ao seu corpo celestial. No entanto que, no versículo 14, quanto mais o sangue do justo, que pelo Espírito da verdade se ofereceu como vítima sem mácula, a Tatanzambi, purificará a vossa consciência das obras mortas para o serviço do Tatanzambi vivo. Voltando, então a primeira aliança, a qual ele institui, que é física, mas com sombra da realidade espiritual, agora precisa vir a aliança verdadeira, que é a aliança espiritual. No versículo 15 até o versículo 22, no que ele está falando nessa parte aí? Vê lá no versículo 22, fala assim: aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem efusão de sangue não há remissão do crime. E para que haja um testador, tem que ter uma morte. Se não haver uma morte, como é que vai ter um testamento? Enquanto aquele que está vivo, o testamento ele não tem valor. Agora, quando ele morre, aí sim o testamento tem valor. Mas por que estou falando disso? Visto que estava falando sobre uma possível ressurreição, né? Ou uma possível morte, a pessoa morre e depois ela não volta, que é assim que é explicado. Aí o que eu falei? Teria que ter pelo menos duas testemunhas testificando sobre isso. Mas no livro do Incômodo do juiz Filipe, fala assim, ó, que aqueles que nem morreram para que possa viver. Está no versículo 4 do livro de Filipe. Há aqueles que não morreram para que possa viver. E outra passagem é a passagem quando que explica que Elias, ele voltou. Então isso aqui está dizendo que para o homem basta morrer uma vez e logo depois vem o seu juízo, então como pode Elimoiá voltar? Mas podemos dizer, mas Elimoiá não voltou? Ou seja, podemos dizer, mas Elimoiá, ele não morreu. Certo? Tudo bem. Mas não é você que está dizendo que não há uma possibilidade de voltar? Que não há possibilidade de um retorno? Uma outra passagem é a passagem que os discípulos, né, os nossos mestres, nossos chefes, estão andando com o rei e perguntam: rei, nosso mestre, quem é que cometeu o crime? Foi ele ou foi seus pais que cometeram o crime? Aí ele diz assim:
Não foi ele nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se cumprisse a vontade de Tatanzambi. Agora, qual o pensamento que os nossos chefes tinham nessa passagem, para dizer dessa forma, com essa expressão, mas mestre, quem pecou? Ou seja, mestre, quem é que cometeu o crime? E outra passagem, né, eu falei duas, agora eu vou falar mais outra passagem, ainda tem mais. Uma passagem que o próprio mestre, o rei, ele pergunta aos discípulos, o que a multidão diz de mim? Né? Então, a resposta que eles dão é a resposta conforme o nosso povo vive. Conforme o nosso povo tem crença e conforme o nosso povo, ele existe como um povo. O povo, uma das respostas é o quê? É um dos antepassados que voltou, é um dos profetas que voltaram. Para que você compreenda a mentalidade de um povo, para que você compreenda a expressão que o povo está falando, você tem que entender como que aquele povo vive e como que aquele povo pensa. A forma como o povo semita, a forma como o povo bantu vivia e vive, são com essa metodologia, com esses pensamentos, que nós cremos que os nossos antepassados, eles retornam. Agora, lendo dessa forma aqui, quando diz, como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo, primeiramente, vou pegar uma outra passagem. Mestre, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Deixa eu primeiro enterrar meu pai. O que o mestre responde? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Mas como que é isso? Deixa os mortos enterrar os seus mortos? Mas de que vida que o Masai está falando? Sendo que até o momento subentende-se que essa pessoa, né, esse possível discípulo, ele coloca que, mestre, deixa eu enterrar o meu pai. O mestre responda, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Nesse sentido, você passa a compreender que aquelas pessoas que estão naquele cortejo da morte daquele homem, pai desse possível discípulo, eles estão andando aparentemente vivos, mas estão mortos. Mas como assim? Eles andam aparentemente vivos, mas eles estão mortos. Voltamos lá na antiga aliança, lá no livro de Gênesis, a qual Tatanzambi falou para Multo, que no dia que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. No entanto que, primeiramente, em Eva, ela adquire, ela come o fruto do conhecimento do bem e do mal, uma metáfora, depois ela leva, né, esse mesmo fruto para o seu marido, para o seu esposo, para o seu quibacalá, e ele come. Mas nota-se que naquele momento ele não morreu. Não morreu naquele momento, né? Dá-se para entender que ele comeria e logo morreria dessa forma, mas não. A consciência que Multo tinha com o Criador é essa consciência que morreu. É essa consciência que se dispersou do Criador. Olha, eu tive um déjà vu bem agora, que impressionante. Gratidão, Pai, por isso, gratidão mesmo. Nesse intento, nessa explicação, nesse complexo, para que nós possamos adquirir o conhecimento, é que Yeshua fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Todo aquele que não vive a lei do Criador, não pratica a lei do Criador, vivendo, ele está morto. Aparentemente, você olha as pessoas, o que você vê é o corpo terrestre da pessoa, não é o seu corpo celeste. O seu corpo celeste, ele só vai acordar e se despertar com a sua consciência nova. Quando a sua consciência ela não é despertada, quando a sua consciência ainda ela não acordou, você ainda está morto. É essa passagem que está falando. Então, quando diz aqui, vou voltar, como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem um juízo, primeiramente, para que você possa morrer, você tem que estar vivo. Para que você possa morrer, você tem que estar vivo. Mas, alguém pode dizer, mas para eu estar assistindo esse vídeo, eu tenho que estar vivo. Como é que eu vou assistir esse vídeo morto, né? Então você está me dizendo que eu estou morto? Sim,
Se você não pratica a lei do Criador, você é um morto. Mesmo você que é batizado, pior ainda, porque o ensino do batismo é um ensino corretamente errado. Como já falei em outro vídeo, o batismo, a palavra batismo, né, nessa linguagem aqui do português, que fomos catequizados com esse linguajar, vem do grego. Baptismo significa mergulhar. E eu falei no outro vídeo, que Yeshua, o nosso mestre, ele não disse para Nicodemos, necessário que você seja mergulhado. É necessário que você nasça novamente, renasça novamente, nasça de novo. No entanto que Nicodemos, ele indaga do Criador, do Filho do Criador, do Filho do antepassado. Mas como pode? Eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe e vou ver a existência? Ele até diz, né? Se você não compreende as coisas daqui de baixo, como é que eu vou dizer para você as coisas lá de cima? Então, entenda bem. O batismo, que não é batismo, na verdade é o renascimento. Na nossa escola, a Escola da Sabedoria Bantu, nós ensinamos que é o renascimento. Yokana, né, qual é chamado João Batista, Yokana, o renascedor. Então vem que você precisa sofrer o renascimento. E o renascimento, ele não é somente nas águas. Não. O renascimento é no cumprir e no viver a lei do Criador. Aí sim, quando essas pessoas vivem e cumprem a lei do Criador, elas estão vivas. Mas enquanto não vive, enquanto não pratica a vida, a essência do Criador, essas pessoas, elas estão mortas. Elas não foram, como diz, né, o apóstolo Paulo em Cogito de Sola, sepultados, pois, pelo renascimento. Aí sim você tem uma vida nova com o Criador. Por isso que, aonde que tem aquele desenho, né, um côngolo, que é um círculo, aonde que nesse círculo que vem sobre a explicação da rota das almas. A rota das almas. Enquanto essa alma, enquanto esse espírito, ele não renasce, ou seja, ele não sofre o renascimento dentro do seu processo de reencarnação, é necessário que ele volte novamente para que ele possa reiniciar daquele ponto que ele parou. Daquele ponto que ele parou, ele comece novamente. Enquanto ele não atingir a obediência a Tatanzambe, enquanto ele não atingir a verdade do Pai, é necessário que você retorne novamente. Aí que vem a explicação, mas como que eu vou entender sobre isso? Como é que você pode provar isso? Alguém pode dizer para mim, então prove isso para mim. Prove isso para mim. Nós estamos no ano 6005, no calendário Bantu. Nós estamos no 7º milênio. No 7º milênio, aonde que explica para o povo Bantu, para o povo do Criador, quem é verdadeiramente o seu povo. Os quais foram espalhados por toda a terra, espalhados por todas as nações, transportados de navios, como está nas Escrituras, e vendidos como escravos e como escravas. Este mesmo povo que foi transportado de navios, como está nas Escrituras, em Deuteronômio 28, que é o mesmo povo que estava nas pregações de Yeshua, o nosso mestre, os quais muito pouco mesmo, do povo do Criador, do nosso povo, o povo Bantu, creu e acreditou e viveu a vida a qual Yeshua nos passou, enquanto que a sua maioria rejeitou o enviado do Criador. E por os falsos sacerdotes, pelos falsos professores da nossa escola, aqueles que tomaram a nossa escola para si, ainda incitaram o povo a dizer que caísse sobre o povo e sobre os descendentes desse povo o sangue daquele que estava sendo morto e daquele que foi morto. Sendo assim, também lá em Mateia também em Lucas, mas em Lucas, ele diz assim: não passará
esta geração sem que essas coisas venham a acontecer. E foi o que aconteceu. No ano 70, segura esse calendário romano, a destruição do templo, e no ano 135, o assolar de toda a cidade. Tanto que ali, como diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Até os alicerces da nossa terra, ela foi destruída. Não ficou vestígio de nada, para que se cumprisse a profecia. Tanto que, no começo desse vídeo eu falei, para que você mostre uma palavra e para que você tenha um fundamento que você está dizendo, você tem que ter base nas Escrituras. Entanto que aquela primeira interpretação, que a morre e acabou e é o juízo, não tem. Qual profeta? Daniel falou sobre isso? Jeremias falou sobre isso? Ezequiel falou sobre isso? Joel falou sobre isso? Está no livro de Masa, conhecido pelo povo como Torá. Está na lei de Masa, está nos Salmos, está nos Provérbios, está nos 4 escritos de Mateus, Lucas, Marcos e João, está nas cartas do juiz, nosso chefe Sola, conhece como apóstolo Paulo, a qual estou lendo aqui em Hebreus, como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem um juízo. E repito, para que você morra, você tem que estar vivo. E no livro de Filipe, no versículo 4, fala assim: há aqueles que nem morreram para que possam viver. Após você viver o renascimento, você viver a verdadeira vida do Criador, aí sim não há necessidade que você retorne. Mas enquanto você não adquirir o conhecimento da verdade, você estará ainda na rota das almas. Você ainda ficará no processo de encarnação, que significa incorporar, você é um ser espiritual, um corpo celeste, que se veste de um corpo material, de um corpo terrestre. E esse é o processo de encarnação. Você vive o seu processo de vida conforme você quer, conforme você pensa, conforme é o seu juízo, conforme a sua vontade, conforme aquilo que você institui para si. No entanto que o próprio mundo, ele lhe ensina a você escolher a sua divindade para servir. Você vive como você quer, escolha a sua divindade para servir, e você vai ter que voltar, porque você não conheceu o Criador, você não viveu a vida a qual o Criador estipulou para nós. Por isso que nós, Bantu, pagamos o preço do ferro. Sim, fomos vendidos como escravos e como escravas. Pagamos o preço do ferro. Andamos aí, foram quase 2.000 anos sem que a nossa consciência voltasse. Mas como está no livro de Romanos, a qual o juiz, o nosso chefe incômodo de Sola, inspirado pelo Espírito da Verdade, ele diz que de Sião virá o libertador, que vai apartar de Acaba a sua iniquidade. Como também ele diz que sobre o povo de Salele há um espírito de torpor, até que aquele dia chegasse, e o dia chegou. Então o espírito de torpor que estava sobre o povo banto, sobre o povo do Criador, sobre nós que somos hebreus, já passamos por esse período. Porque como também está em Atos 29, que na 7ª contagem do povo, os olhos do povo se abririam, e um rei divino, viria para libertar o povo. E esse rei, o rei dos Bantu, já está presente. Em Fumutade é o rei do povo Bantu. E é esse mesmo rei que com a sua escola, com a nossa escola, a escola da sabedoria Bantu, nós viemos para despertar o povo Bantu para a verdade do Criador. E aquele que durante esse processo de rota das almas não nascer, não renascer, não ressuscitar conforme a vontade do Criador, ficará preso no tempo, em gueto. Seja bem-vindo à Escola da Sabedoria Bantu.